Olá pessoal, está começando agora mais um programa Entrevistas aqui no canal da família e eu quero agradecer a Deus por estar aqui e a você também que nos acompanha todos os dias de segunda a sexta-feira nesse mesmo horário. Bom, hoje vamos falar sobre saúde. Então, vamos falar sobre a pesquisa científica do Renato na área da saúde, da nutrição. O Renato Figueiredo é formado em nutrição e vai falar pra gente sobre a pesquisa dele. Seja bem-vindo ao nosso programa, Renato. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, Mônica. Então, o Renato abordou na pesquisa científica dele, de graduação, sobre o conhecimento de nutrição básica das pessoas que praticam musculação aqui em Macapá. E a pesquisa científica dele já foi publicada na Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Renato, conta pra gente sobre esse tema. Parabéns pela publicação. Obrigado. Esse tema foi, na verdade, não foi nem difícil nem fácil de escolher. Porque quando a gente entra para fazer nutrição em uma faculdade, a gente pensa só na parte de alimentação, né? Mas a parte de nutrição, no caso do nutricionista, como a gente diz dentro da academia, não é só exercer a parte da saúde, é exercer também a psicologia. Porque a gente vai estar em contato com os pacientes e, no primeiro momento, é nós que temos que tentar convencer ele através de bons argumentos e para isso... E é por isso que é importante a pesquisa científica no campo da alimentação, para embasar esses argumentos, para que a pessoa se sinta confortável e tenha confiança em realizar aquilo que a gente está fazendo, né? Propondo a ela. No caso, eu estou falando da dietoterapia, principalmente hospitalar ou clínica. No caso, quando a gente pula para a área esportiva, a minha preocupação foi com as pessoas ao meu redor. Quando eu fiz o meu TCC, eu era muito novo. Eu tinha 21 anos. E nessa época, eu e muitos amigos praticávamos atividade física. Muitos praticavam uma atividade física dentro da academia, especificamente a musculação. E por eu estar fazendo o curso, eles perguntavam diversas vezes para mim o que eu como. Eu faço isso dessa maneira, eu faço isso dessa outra maneira. E isso me preocupava, porque às vezes eles já vinham para mim com uma dieta pronta. A gente fala dieta, né? Tem uma diferença entre dieta e a alimentação. Quando eu falo alimentação, me refiro à reeducação alimentar, tá? Que para algumas pessoas necessitam da reeducação alimentar, porque o que elas comem já está ok para elas. Outras precisam realizar uma dieta específica, elas precisam modificar totalmente a maneira que elas comem e o que elas comem e o modo que elas preparam. E vendo que cada pessoa é um indivíduo, né? Cada um dos meus amigos era um indivíduo e todos eles vinham com a mesma coisa, me apresentando a mesma coisa, queriam comer a mesma coisa, preparado da mesma maneira, eu me preocupei. E logo no final nos últimos semestres da faculdade, a gente estudou sobre dietoterapia infantil. E nela destacava toda a importância de uma criança ser bem alimentada na infância, né? E sempre vai repercutir no futuro dela. Ou seja, uma criança bem alimentada, ela vai bem melhor na escola e estatisticamente tem mais chance de conseguir um bom emprego, ou pelo menos se empregar, entendeu? E eu voltei com eles e fiquei perguntando, mas vocês conhecem isso aqui? No caso, algumas perguntas sobre nutrição básica, né? Vocês conhecem essa outra coisa? Vocês conhecem o efeito desse nutriente? E muitas das vezes eles me davam respostas erradas. E eu tinha que explicar para eles por que disso, por que daquilo. Então, como que se deu o processo de coleta de dados da sua pesquisa? Pesquisa de campo, Renato. Foi, como diz o próprio tema, né? O título foi Aqui nas Academias de Macapá. Eu até agradeço a minha amiga Riane Vasconcelos, que ela cedeu um dos espaços dela, que ela é dona de uma rede de academias aqui. E eu fui até essa academia, eu fiquei durante 2 semanas. Foi um tempo considerado pequeno, mas porque os alunos que eu abordei foram todos gentis e concordaram em participar da pesquisa, né?
eu selecionei uma amostra de 50 pessoas, dividi entre 25 homens e 25 mulheres. Isso porque o que eu buscava na minha pesquisa não era só aferir o conhecimento sobre nutrição básica deles, mas eu também buscava correlacionar isso ao fator socioeconômico, ao fator da idade, ao fator da escolaridade deles e principalmente ao fator do gênero sexual da pessoa. Renato, a sua pesquisa, como se deu as coletas de dados para você obter esse conhecimento? Como foi dito no bloco anterior, eu fui até a academia, né, que me foi cedida. Todas as pessoas que participaram foram escolhidas aleatoriamente. Eu não conhecia nenhuma, então Homens e mulheres? Homens e mulheres. Eu chegava até a pessoa, explicava quem eu era, dizia que eu ia que eu tinha montado um questionário e que iria aplicar, né, ele para realizar meu TCC. E perguntava se elas queriam participar ou não. Ao final, como eu sabia que eu não ia ter uma chance de ver eles de novo, né, essas pessoas, até porque o local que eu estava poderia mudar, né, ela poderia tirar a academia daquele local e levar para outro. Então, naquele momento eu já fazia o papel também de educação alimentar, né, de reeducação alimentar. Quando eles me davam as respostas e nas erradas eu explicava por que estava errado. Na certa eu indagava eles, por que isso aqui está certo? E muitas das vezes também eles não sabiam me responder. E eu tornava a explicar a eles por isso. Renato, você que estudou, que você conheceu esse assunto de nutrição, quais são as fontes de energia do nosso corpo? Primeiro, o que a gente classifica como fonte de energia? Não são os alimentos, são os nutrientes, são as partes que compõem o alimento, não o alimento total em si. Muita gente já me perguntou, café tem caloria? Olha o que eles me perguntaram, caloria. Caloria é o que gera energia pra gente, certo? Mas não a caloria em si, caloria é uma unidade de medida de geração de energia. Não tem como a gente medir através do peso do alimento quanto de energia ele vai fornecer pra gente. Mas tem como medir através da gramatura do nutriente. Ou seja, por exemplo, carboidrato, cada grama fornece 4 quilocalorias. Mas por que não tem como fazer essa medição? Porque dentro do nosso corpo, para fazer o processo da síntese de energia, o nosso corpo passa por um processo químico chamado ciclo de Krebs, que nada mais é do que o processo de geração de energia, que agora eu vou explicar para você, tá? Pelos finais. Agora você me explica que estou começando a compreender, estou começando a querer malhar, fazer musculação. Agora é pelos finais. No ciclo de Krebs tem uma molécula chamada ATP, que é adenosina trifosfato, que ela vai ser decomposta até que ela vai gerar, no final, a energia dentro do nosso músculo, né? Desculpa, dentro das células do nosso músculo, tá? Só que como é que chega nesse ATP? Primeiro a gente precisa de uma molécula fundamental, né? Mas quais são essas moléculas fundamentais? São as geradas a partir da quebra dos macronutrientes. E aí a gente divide os nutrientes entre macro e micronutrientes. Quem que são os macronutrientes? São aqueles que fornecem as calorias. Quem são os micro? Ao contrário dos macro, não fornecem calorias, tá? E quem são esses macronutrientes? Carboidrato, lipídio ou gordura, né? Como a gente costuma chamar, desculpa. E aquele que as pessoas não sabem, que também gera energia, a proteína. Muita gente acha que proteína serve só para hipertrofia muscular, mas não. Se necessário, nosso corpo consome a proteína para gerar energia, entendeu? Estou começando a entender. Renato, quais são os alimentos que mais geram energia? Mais geram energia? Aí a gente tem que partir para um outro lado. E é isso que as pessoas não podem fazer. É ficar pesquisando dessa maneira como você me perguntou. Quais são os alimentos que dão mais energia? Mas a gente tem que se perguntar. Por exemplo, eu estou mais preocupado com o carboidrato. Então, qual é o alimento que tem o menor ou maior índice glicêmico?
Bora pegar 100 gramas de carboidrato da banana, 100 gramas de carboidrato do arroz, tá? São 100 gramas de açúcar, carboidrato é açúcar. Mas qual dos dois eu vou gerar energia mais rápido? Qual dos dois eu vou poder manter mais tempo no meu corpo para continuar gerando energia? Qual dos dois eu vou aproveitar menos? Isso é o índice glicêmico que responde. No caso da banana, o índice glicêmico dela é muito alto. Isso quer dizer que se eu preciso de energia para já, entre um arroz e uma banana, eu preferiria comer uma banana. Porque depois do processo digestório, quando chegar no meu intestino, que é lá que acontece a absorção dos macronutrientes e dos micronutrientes, teria mais glicose, que é a forma básica, né, de todo o açúcar, é a glicose, e teria mais glicose e, consequentemente, teria mais disponibilidade de possibilidade de gerar energia nas minhas células, porque a glicose é que vai ser puxada de fora, né, no caso do sangue, para dentro das células. E aí eu queria falar outra coisa para você, que muita gente nunca parou para pensar no que fala, né, em relação a refrigerante. Estou dando um exemplo, tá? Mas acontece com qualquer alimento. A gente vai em festa de aniversário, sente vontade de tomar refrigerante, sempre tem alguém, né, geralmente está fazendo uma dieta, mesmo que seja da maluca, ou está do nutricionista. Só que a nutricionista não elucidou para a pessoa. E a pessoa fala a seguinte frase: não vou tomar refrigerante porque refrigerante engorda. Depois a gente pergunta para ela: carboidrato engorda? Engorda. Mas o que é aquilo que você mantém no seu, na sua barriga, né? Que geralmente a gente chama de, no termo vulgar assim, de pochete. O que é que você armazena aqui? É carboidrato ou é gordura? É gordura. Aí eu pergunto para ela: mas como se tu ingeriu carboidrato? Aí a pessoa para pensar. E o que muita gente não sabe é que os macronutrientes têm capacidade de um se transformar no outro, dependendo das condições, né, que o nosso corpo está de alimentação. Por exemplo, por muito tempo, sem ingerir carboidrato, acontece o processo de cetogênese, que no cetogênese nada mais é do que pegar o lipídio que está armazenado no tecido adiposo e fazer a quebra desse lipídio para gerar glicose, né, que vai ser levada para dentro da célula. Olha o que eu falei, a gordura é transformada em açúcar dentro do nosso corpo, entendeu? Entendi. Mas não vamos tentar fazer essa parte da cetogênese, porque tem toda uma mecânica por trás que o nutricionista tem que explicar para vocês, tá? Ficar muito tempo sem ingerir carboidrato é perigoso, até porque o nosso cérebro precisa. Se não tiver nenhum tipo de fonte de energia, nem uma taxa muito alta de transformação, por exemplo, de gordura em carboidrato, a gente pode ter um colapso, tá? Tá. E com isso, tem a parte final, que a gente chama de tríade dos macronutrientes. O que eu falei? Gordura vira açúcar. Com refrigerante a gente percebe que açúcar vira gordura. E, da mesma maneira, gordura e açúcar podem virar proteína. Então, normalmente não é necessário, para quem vai fazer musculação, se encher de carne, por exemplo, né? Carne é uma fonte de proteína, e começar isso. Pode se encher de, não diria pão, mas um alimento de índice glicêmico baixo, né? Para fazer com que haja o gasto de energia, e quando o corpo precisar de proteína, que causa a lesão, né, muscular, quando a gente faz a musculação, aí precisa fazer a regeneração desse músculo. Vai ter o carboidrato lá, então uma parte dele vai ser transformada em aminoácidos, que vão compor esse músculo. Muito bom. Renato, essa pesquisa, muito bom mesmo falar sobre esse assunto. A gente vai continuar falando, Renato, agora sobre os resultados da sua pesquisa. A pesquisa do Renato, como eu falei anteriormente, ela foi publicada na Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Então, é uma pesquisa muito importante, com certeza que a revista achou muito importante para fazer essa publicação. Renato, conta pra gente, agora eu tenho uma curiosidade. Se eu quiser malhar, né, porque eu preciso malhar, qual é o procedimento? Eu tenho que me adequar à alimentação? Como é que eu faço? Já tô tendo uma consulta aqui. O procedimento básico é consultar um nutricionista.
Porque o que tu tá me dando? Tu tá me dando um caso de uma atividade que tu quer fazer. Só que não precisa ser só para musculação. Precisar engordar, precisar emagrecer, precisar da hipotrofia. Tem gente que precisa perder peso, mas não tem gordura, mas precisa fazer a hipotrofia, que no caso é fazer a perda de massa muscular. Existem casos desses. Primeiro caso é, primeiro passo é visitar um nutricionista. Por quê? A gente tem que saber como é a tua alimentação no dia a dia. Segundo passo, no caso da musculação, vai na academia, consulta o profissional de educação física, pergunta a tua avaliação, vê os exercícios que tu faz, vê se essa carga de exercício é muito pesada para ti ou não, tá? Dependendo disso, volta de novo no nutricionista e ele vai te passar a tua alimentação que tem que fazer, tem que ser feita. Mas isso, por que tem que ir no nutricionista? Porque a gente não leva só em conta o fator do alimento, a gente leva em conta o fator do teu horário, do teu dia a dia e do teu psicológico, como eu falei no primeiro bloco. A gente tem que saber como é que tu tá passando, como é que tu tá reagindo a isso. Por quê? Porque a gente pode pegar alguns alimentos que ajudam nessa parte psicológica. A gente pode pegar algum alimento que te ajude. Tu come antes de ir pro trabalho, vai fazer academia no horário de almoço, então a gente te ajuda a suprir aquela falta daquele tempo entre o trabalho e o almoço. Tu come antes ou durante o trabalho, tem alguns lugares que é permitido, né? Então, na verdade, é uma reeducação alimentar, né? Então, isso eu vou passar por isso, se Deus quiser. Agora, vamos falar, Renato, sobre o seu resultado, o resultado da sua pesquisa. Porque, como você falou, você você pesquisou numa academia diversas pessoas, tanto homem quanto mulheres, né? E qual foi o resultado da sua pesquisa? O resultado eu considero alarmante. Eu dividi em 4 categorias. Ruim, médio, que é moderado, né? Ótimo e excelente. Excelente é quem acertava todas as perguntas que eu fiz. Foram 10. Ninguém acertou todas. Mas todos ficaram na categoria moderada. Desculpa, todos não. A maioria. Que foi entre 4 e 6 acertos. 4 e 6 acertos de 10 questões são de 40% a 60% das questões acertadas, né? E foi justamente essa porcentagem, né? 63% das pessoas ficaram nessa faixa. Mas por que eu digo alarmante? Porque a gente está falando de uma coisa que é base para o que eles estão se propondo a fazer com o corpo deles. A alimentação, quando a gente vai aderir a uma dieta, não é como se a gente estivesse comendo no nosso dia a dia normalmente. É como se a gente estivesse se automedicando. Tanto que falam que o primeiro remédio do homem é o alimento. E é comprovado. A alimentação boa previne muitas doenças. Previne ela de aparecer, né? Casos de câncer. Muita gente obesa hoje em dia. Por quê? Por causa da possibilidade e a facilidade de acesso a comidas alimentos que causem esses malefícios, né, para a saúde. E quando a gente leva para o lado da comparação, a gente pode perceber que os homens, né, mais homens do que mulheres, acertaram essas questões. E a gente leva a reflexão. Por quê? Porque geralmente a cultura do corpo, no caso da mulher, ela está mais fechada na parte da aparência, do arredondamento corporal da mulher, ter aquele corpo violão, né? Do homem não, é o corpo que a gente chama de sorvete, vulgarmente. E como é que ele consegue esse corpo sorvete? Malhando. Mulher não, é mais fácil, né? Com uma alimentação mais ou menos ela já consegue fazer o emagrecimento. Mas o homem não, para ter aquele corpo grandão, sarado mesmo, malhando. E isso leva eles a fazer o quê? Pesquisa na internet. Essas pesquisas geralmente são de lugares que não têm fontes confiáveis, né? Ou que não apresentam fonte nenhuma. Então é um conhecimento científico que está lá, mas a gente não sabe se ele é comprovado, né? Tudo que existe no mundo existe, mas a gente precisa primeiro comprovar para saber se aquilo existe de fato, né? Até isso que o que se propõe a pesquisa científica. Quando a gente leva para o lado socioeconômico, não tem muita diferença. Mas por quê? Hoje em dia, os smartphones têm o acesso, né? A tecnologia 3G, 4G. Isso possibilita e facilita com que a pessoa tenha um acesso a esses sites, esses fóruns, né? Então, é um fator, né? A interconexão mundial, para que tenha dado isso como resultado nessas 50 pessoas.
gente pode perceber que é 50, mas não é uma amostra pequena, né? Você pesquisou 50 pessoas? E 50. Quando a gente leva para o lado educacional, que é a formação, aí sim a gente já percebe uma grande diferença, tá? Ficou 70% das pessoas que acertaram mais questões, elas tinham nível superior. As pessoas que tinham nível médio, tinham nível fundamental, elas acertavam poucas questões. Tinha tendência, né? Tinha algumas pessoas que acertavam 8 questões. Tanto que teve uma pessoa de nível fundamental que ficou com nível ótimo, que era 9 questões, tá? Muito bom. Então, parabéns pela sua pesquisa, parabéns pela publicação também na revista e obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, Renato. Obrigado. Eu que agradeço a participação e o convite. Muito obrigada, gente. Foi muito bom, né, apresentar mais uma pesquisa científica aqui no nosso programa, que eu adoro, eu gosto muito de falar sobre pesquisas científicas, sejam de graduação, de especialização, de mestrado ou doutorado. A gente gosta de falar porque é muito importante, porque sempre o pesquisador ele vai em busca da informação, ele entra em contato com dezenas de pessoas, ele tem sempre um assunto novo para tratar com a gente, que às vezes esse assunto fica escondido na academia. Então a gente aqui mostra para as pessoas e compartilha com o nosso público da Rede Vida. Gente, muito obrigada mesmo pela sua participação. Obrigada a você também que está nas redes sociais com a gente, compartilhando as nossas programações, que entra no site, no nosso site, que é entrevistascommonica.blogspot.com, nosso blog. E é isso aí, gente. Aqui no estúdio está o Messi. Messi, muito obrigada pelo apoio. Se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!